Bem, para a gente falar sobre esse processo da reforma da BNCC, na verdade é uma tríade, né? É a reforma, a lei propriamente dita, a BNCC e as diretrizes, né? E as diretrizes estão também em discussão no Conselho Nacional da Educação, as novas diretrizes do ensino médio. A minha ideia foi partir de situá-las num contexto mais amplo, que é o contexto do golpe que está em curso contra a sociedade brasileira, né? Que teve, digamos assim, como primeiro ato, a derrubada do governo em 2016. E aí, a gente parte da ideia de fazer um recorte rápido, temporal, agora já do século XXI, de dois períodos. E não por acaso a gente escolheu 2003 a 2016 e a partir de 2016 para a gente comparar esses dois períodos, como é que vem se situando essa disputa por um projeto, pela hegemonia de um projeto de sociedade e especificamente qual o papel da educação e qual o projeto da educação para a classe trabalhadora nesses projetos societários que estão em disputa, né? Que desde sempre, mas que o nosso recorte vai ser, para essa nossa discussão de hoje, esse período mais recente da nossa história, a partir de 2003. Então, nós temos efetivamente o projeto hegemônico como o projeto do capital, que tem a centralidade na dimensão econômica e que, para esse projeto, a educação tem um papel muito claro, que é o que está em vigor, né? A educação para o mercado, a educação para o mercado e pelo mercado. São duas coisas, né? Para o mercado e vamos para o mercado. E agora se agudiza a educação pelo mercado, né? E esse é o papel. Então, portanto, formar uma inteligência técnica que saiba manusear essa engrenagem do setor produtivo sem questionar como é que essa engrenagem roda. Tá? É exatamente para alimentar e que ela funcione assim, que se aperfeiçoe cada vez mais dessa maneira. E o projeto contra-hegemônico, que é exatamente que desloca a centralidade do mercado e da economia para os seres humanos, é um projeto que que interessa, no nosso ponto de vista, ao trabalho e à classe trabalhadora. Então é nesse embate que a gente se situa. E o que é que nós observamos que vem acontecendo nos últimos, nesse período que a gente faz o recorte, né? É que nós tivemos um período, esse período de 2003 a 2016, um período que nós consideramos que conviveram, né, intensas disputas que resultaram essas intensas disputas no próprio coalizão que sustentou o governo deposto. Alguns avanços nas áreas sociais, que a gente não pode perder de vista, mas também retrocessos. Não deixaram de ocorrer retrocessos ou continuidade de processos que eram contra os interesses do trabalho e da classe trabalhadora. Então, a gente não pode perder de vista que nesse período, eu não vou tratar aqui de dados nem de números, depois do debate a gente pode até discutir isso, que houve no país como um todo, né, uma intensa diminuição da pobreza. Grande parte da nossa população que não tinha o direito de usufruir do que eles mesmos produziam, porque os excluídos são excluídos para ter o direito, mas para produzir o que os outros vão consumir, não. Né? Então, historicamente, sempre produziram, mas nunca tiveram o direito de consumir. Que teve uma grande parte desses que saiu dessa condição de não ter o direito de usufruir dos bens, de alguns bens, não de maneira ampla, mas de alguns bens produzidos pela sociedade por eles mesmos, passaram a ter o direito de ter acesso a esses bens, em grande parte, indicando uma significativa diminuição da pobreza, mas uma diminuição da pobreza sem que tenha havido, aí começa a haver os avanços junto com os retrocessos ou com a manutenção histórica do que havia. Uma diminuição da pobreza, como foi pela via da distribuição do excedente, né, e não pela redistribuição, uma diminuição da pobreza que não implicou em diminuição da desigualdade social, né, e nem em lutas, porque quando há uma distribuição, num período de pujança econômica, que foi esse período, principalmente até 2010, 2012, não implicou em deslocar recursos de uma determinada classe
para outra classe, e sim a distribuição em função do crescimento econômico. Tá? Então, a inclusão pela via da distribuição e não da redistribuição. Na educação especificamente, uma certa ampliação da esfera pública, importante, significativa. Por exemplo, a criação e ampliação de várias universidades públicas. Eu destacaria aqui pela função estratégica, universidades como a UNILA e a UNILAB, né, integração latino-americana e a integração luso-afro-brasileira, universidades importantes do ponto de vista da relação do Brasil com a América Latina e com a África. E, portanto, essas universidades agora estão sendo extremamente ameaçadas pelo papel que elas têm. No âmbito da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, uma expansão sem paralelo na história dessa rede, saindo de 140 unidades aí em 2002 para 644 unidades em 2016, representando uma intensa capilarização dessas instituições em todo o país, no interior de todo o país, na periferia das grandes cidades. E aqui cabe uma reflexão teórica que eu acho que é extremamente significativa, que é que esse movimento em direção às periferias e em direção ao interior é um movimento contrário à lógica como o capital, a sociedade do capital se comporta, principalmente nos países periféricos, como é o caso do Brasil, em que a presença do Estado ela é sempre mais efetiva nas regiões de maior poderio econômico, de maior concentração de PIB. Então, onde está a economia mais forte, o Estado também está ali, mesmo com problemas. Mas se você pegar, né, as regiões de maior densidade econômica, você vai encontrar escola, você vai encontrar saúde, vai encontrar segurança pública, transporte e por aí por diante. Na medida em que nós vamos afastando dessas regiões e chegando nas regiões de menor concentração de PIB, nos rincões ou nas periferias, o Estado também vai se tornando mais rarefeito. Por quê? Porque na sociedade do capital, o papel central do Estado é atender os interesses da economia. Se a economia não tem grande interesse, o Estado também não precisa estar ali. A expansão e interiorização da rede é um movimento no sentido contrário, no sentido de romper com essa lógica. Tá? Portanto, é um movimento extremamente importante. É o Estado brasileiro chegando, né, nesses rincões, nessas periferias, uma rede de instituições reconhecida como de qualidade, em regiões em que a economia por si só não justificaria a presença delas. Então, representa um movimento na direção da garantia do direito, independentemente da questão econômica. Tá? Então, esses são movimentos importantes. Mas, contraditoriamente, por essa lógica, né, das disputas internas da coalizão que sustentou o governo deposto, nós também não cessamos com o avanço da esfera privada. Né? E aí, programas como o ProUni, por exemplo, na educação superior, ele não sofreu revés algum, ao contrário, ele continuou forte, né? Tanto que se manteve aquela proporcionalidade que já havia mais ou menos no início ainda cresceu um pouquinho, mas no final do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, a proporção de matrícula na educação superior pública e privada era aproximadamente 69% na privada e 31% na pública. Né? No final do governo Lula, isso tinha chegado a 75% e mais ou menos estabilizou. Tá? Significa que houve continuidade nessa ampliação da esfera privada também. Embora num ritmo bem menor, e a gente pode ter que considerar isso também como um aspecto, entre aspas, positivo, o ritmo de avanço do privado sobre o público nesse período, bem menor do que nos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso. Tá? Mas houve esse crescimento. E no âmbito específico, por exemplo, da educação profissional, o Pronatec, que é exatamente a negação de todo o avanço que a gente poderia ter consumado do ensino médio integrado. A revogação do decreto 2208, que é um avanço limitado por certas condições materiais concretas, mas que abriu a possibilidade da integração, por um lado, e que depois houve ações importantes, como os documentos básicos da educação profissional técnica de nível médio, do ProERG e tal, que sinalizavam por uma concepção de formação humana integral, por um lado. Por outro lado, pouco tempo depois vem o Pronatec, que é a negação disso tudo. Então, um período de convivência intensa desses avanços e retrocessos, fruto dessa disputa interna
da própria base de sustentação. Tá? Então, a gente pode sintetizar, a partir de alguns autores com os quais eu dialogo, eu vou citar aqui Giovanni Alves, um período que pode ser sintetizado como uma busca de conciliação entre os interesses do capital e do trabalho. Né? Que a gente critica, mas que como a gente olha um pouco mais afastado agora, 2, 3 anos depois, e percebe onde é que a gente está agora, aí é que a coisa pega, né? Porque se a gente teve esse período intenso de avanço e retrocesso, a gente agora, e o marco 2016 não é exatamente 2016, porque essas coisas vieram se engendrando antes, né? Mas 2016 é o marco da derrubada do governo, que eu considero o primeiro ato do golpe, que agora sim a gente está vivenciando contra a sociedade. Então, essa disputa que resultou em avanços e retrocessos, ela, de uma certa maneira, ela cessa, e nós passamos a uma nova fase, de lá para cá, que a gente está categorizando como, ao invés de avanços e retrocessos, como avanços dos retrocessos. Então é essa fase que a gente está agora, a fase de avanço dos retrocessos. E a fase de avanço dos retrocessos, tem um texto meu do professor Domingos, que está no dossiê da reforma do ensino médio da revista Retratos da Escola. São 2 dossiês interessantes, importantes, saíram ano passado, um do SERES, né, Educação e Sociedade, que é também sobre a reforma do ensino médio, que é um conjunto de textos muito importante, e o dossiê também da revista Retratos da Escola da CNTE. E lá a gente coloca como tese, e depois a gente tenta justificar, que a síntese que a gente pode fazer do golpe que está em curso contra a sociedade brasileira é que o objetivo é reconfigurar o Estado brasileiro visando torná-lo ainda mais mínimo, se pode, no que se refere à garantia dos direitos sociais, e mais máximo, se pode, no sentido de regular os interesses do grande capital nacional e internacional. E a partir daí a gente pega as medidas, principais medidas centrais desse processo, e identificando onde é que essas medidas retiram direito da classe trabalhadora, retiram direitos sociais, e onde é que elas regulam os interesses do grande capital. E aí a gente colocou umas 4 medidas, que eu não vou só mencionar, mas não discutir cada uma, onde é que elas estão retirando direito e onde é que elas estão regulando o interesse do grande capital, mas a gente deixa isso para o debate, que foram a mudança na regulamentação do regime de exploração do petróleo, do pré-sal, tá? Que antes, rapidamente, a Petrobras era obrigada a participar da exploração de todas as regiões de exploração do pré-sal, independentemente dela ter participado do consórcio que ganhou, ou de ter ganho do consórcio que ganhou, ou de estar em algum consórcio que tenha participado, ela obrigatoriamente teria que participar da exploração. Para que isso? Para garantir que a Petrobras continuasse tendo o domínio da tecnologia de exploração do petróleo em água profunda, que foi desenvolvido pela Petrobras. E, evidentemente, isso incomodava demais as petroleiras internacionais, principalmente de bandeira dos Estados Unidos da América, que pressionavam o governo brasileiro para a mudança dessa normatização, dessa legislação. O governo anterior resistia e era preciso derrubar. Portanto, a derrubada do governo e o golpe que está em curso, apesar de ter muitos aspectos nacionais, a gente não pode perder de vista a geopolítica internacional. Por isso que eu trouxe esse exemplo, que eu considero fundamental. E ele retira direito da classe trabalhadora, por quê? Porque lá no pré-sal tem uma quantidade de recursos destinados à educação e à saúde, e se diminui a participação da Petrobras, diminui o bolo do Brasil, diminui a quantidade de recursos, ao mesmo tempo que estamos regulando o interesse do capital internacional. Há quem esteja escrevendo Michel com S-H-L-L. Não por acaso. Daqui a pouco vai anunciar mais. Da Shell, né? Muito bem. E aí a gente traz para essa mesma lógica a emenda constitucional 95, que congela por 20 anos os recursos nas áreas sociais, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. E, chegando no nosso caso específico, a reforma do ensino médio, que também atende à mesma lógica. Qual é a lógica da reforma do ensino médio em relação àquele objetivo do golpe que a gente coloca? Onde é que ela retira direito social? Ela retira direito social porque ela retira da classe trabalhadora mais empobrecida desse país, que estuda na escola pública estadual, o direito de acesso ao conhecimento. Então, é a retirada do direito do acesso ao conhecimento, por um lado. E, por outro lado, ela é extremamente privatizante.
né, abrindo espaço para as tais parcerias público-privado na oferta do ensino médio, principalmente para esses grandes grupos, né, das grandes fundações, incluindo aí esses que lidam, que passam a se organizar para lidar, mesmo que não lidam ainda, mas passam a se organizar para lidar com a educação básica, caso da CROTO, né, preferencialmente via essas grandes plataformas de educação à distância. Não é à toa que está lá 40% do ensino médio, entre aspas, regular, pode ser via educação à distância, e até 100%, que é o absurdo dos absurdos, para a educação dos jovens e adultos, via educação à distância, com repercussão direta, nos dois casos, também para a formação dos professores. Tá? Muito bem, então vou voltar agora um pouco para a questão específica da base. Tá? A gente pode se perguntar, no nascedor, é necessário uma base nacional curricular comum para a educação brasileira? E a gente coloca que, em tese, não é uma ideia estapafúrdia. Agora a questão é qual é a base. Né? Uma coisa é nós pensarmos em princípios gerais que fundamentem uma concepção de educação. Qual é a concepção de educação, da educação para a sociedade brasileira? Isso é pensar numa base. Se a gente tem uma teoria, né, uma concepção básica de princípios fundantes da integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, a centralidade do sujeito na sua relação com o conhecimento. Esses são princípios gerais comuns. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é uma relação prescritiva de competências gerais e competências específicas voltadas para os tais direitos e expectativas de aprendizagem. É outra coisa completamente diferente, mas é o que está nos sendo colocado de goela abaixo. Então, a ideia da Base Nacional Curricular Comum, com essas características, que não é de agora, ela já nasceu com essas características, não com competências, mas com a ideia, desde a primeira versão da BNCC, já era nessa direção, relação de conteúdos e tal, e que a gente sempre assumiu uma postura extremamente crítica, embora colegas da academia tenham participado, e a gente respeita, né, mas sempre com a postura de que não concordamos com essa ideia de base relacionada com relação de conteúdos, né, e com expectativa de aprendizagem, ou seja, com objetivos pré-definidos. Mas a gente vê na primeira e na segunda versão a participação da academia. Eu tive a curiosidade de olhar a terceira versão e quem é que coordenou a terceira versão, que é a que está na praça, que é a que está para ser aprovada. E aí tem nas três versões houve uma figura que era o coordenador das equipes de especialistas. E eu fui direto na coordenadora da equipe de especialistas da terceira versão, que é a senhora Gislaine Trigo Silveira, e por curiosidade eu fui ao lado da senhora Gislaine Silveira. E claro, a gente tem uma postura crítica com relação à história da produtividade, produtivismo acadêmico e tal, mas identifiquei lá no currículo dessa senhora, que é responsável pela coordenação de todos os especialistas que elaboraram a terceira base. Ela tem, em toda a sua carreira acadêmica, um artigo publicado em 1998, e eu, por curiosidade, abri aqui a página. Para dizer exatamente do que se trata. Tá? Manual de diretores para uma escola eficaz. Tá? Então, para uma escola? Eficaz. Tá? Então, essa é a produção acadêmica dela. E coordenou a comissão de especialistas, ou seja, na academia brasileira, na visão de quem está fazendo isso, não existe inteligência para continuar pensando na Base Nacional Curricular Comum, mesmo com aquela direção que a gente fez aquela crítica inicial. Tá? Muito bem. E eu procurei também ver o histórico profissional. Trabalha na Fundação Vanzolini, que é uma das fundações que está em praticamente todos os estados do Brasil, administrando, inclusive do ponto de vista pedagógico e da formação continuada dos professores do ensino médio brasileiro. Como está o Unibanco, como está Ayrton Senna, como está tal, Lehman e tal. Então, pronto, esse é o lugar. Né? E, evidentemente, vinculada
aqui ao PSDB de São Paulo, né? Teve aqui vários cargos durante os governos do PSDB no estado de São Paulo. Muito bem, esse é o perfil. Então, voltando para onde é que a reforma ataca, retirando o direito do acesso ao conhecimento. Primeiro, antes da reforma, nós tínhamos a carga horária mínima do ensino médio brasileiro, que é comum a todos, 2.400 horas. Né? Isso era o mínimo do conjunto das disciplinas, todas as disciplinas das 4 áreas de conhecimento. A reforma traz isso de um mínimo de 2.400 para um máximo de 1.800. Então, nós já estamos retirando aí carga horária direta e, além disso, deixando de ser obrigatórias a maioria das disciplinas, tornando obrigatórias apenas língua portuguesa e matemática e deixando a critério dos sistemas dizer o que é que vai existir e o que é que não vai existir como disciplina. Mas as que são obrigatórias em nível nacional são essas duas e mais inglês no ensino médio. Isso por um lado. Por outro lado, eu pego 3 pontos, são muitos outros, mas a gente aprofunda depois. O segundo ponto, a história dos itinerários. Porque o discurso dos itinerários é o discurso do protagonismo, né, juvenil, que agora o estudante vai poder escolher seu itinerário e tal. Vamos abstrair da retirada da carga horária e vamos supor que a ideia dos itinerários é boa, que não é, porque eu quero abstrair essas coisas e no que eu penso que é mais central. É o fato de que é um anúncio enganoso, porque os itinerários não vão se materializar, nós sabemos disso. Né? Ora, se eu tenho uma escola que hoje oferece um tipo só de ensino médio, e faltam professores, faltam condições materiais concretas de funcionamento, como é que essa escola vai oferecer 5 tipos de ensino médio em meio à emenda constitucional 95, que congela os investimentos em educação? Então, evidentemente, quem está patrocinando a reforma sabe da impossibilidade concreta de fazer isso com o mínimo do mínimo padrão de qualidade. Para efetivamente não acontecer. Então, se um estudante está no município, que tem poucas escolas de ensino médio, ou no caso do meu estado, tem municípios que só tem uma escola de ensino médio, que não vai oferecer os 5 itinerários. Onde é que está aí o tal protagonismo juvenil de escolher o itinerário? Ou ele faz o itinerário que lhe for imposto, ou ele não faz o ensino médio, ou ele vai para outro município. Mas como ir para outro município se ele não tem recurso financeiro para ir para outro município? Então, evidentemente, não é para se materializar. E da mesma maneira, a escola em tempo integral, que é o outro grande discurso. E aqui não vai uma posição a priori contra a escola em tempo integral, mas qual escola em tempo integral? Né? Qual escola em tempo integral a gente está falando? Se eu tenho uma escola que tem 1.000 alunos, 500 pela manhã, 500 pela tarde, se eu vou fazer em tempo integral e os 500 da manhã também vão estudar à tarde, os 500 da tarde vão para onde? Vão para outra escola. Com que recurso que a emenda constitucional 95 diz que não tem? Não pode ampliar investimentos, tá? Com que professores, com que recursos, com que espaço físico. E a síntese que a gente faz, e aqui vem uma reflexão teórica a partir da relação trabalho-educação, é que, evidentemente, não há uma reunião do grande capital junto com o governo para dizer, vamos fazer uma reforma para impor isso. Mas, na verdade, a correlação de forças que os movimentos levam, na minha visão, a isso que eu vou colocar agora. É que a sociedade capitalista, ela vive da reprodução ampliada do capital via força de trabalho, e para isso ela precisa de vários tipos de força de trabalho. E eu vou categorizar de maneira bem ampla, uma força de trabalho altamente qualificada, cuja formação é cara, para fazer o quê? Para desenvolver a maquinaria que vai alimentar esse sistema e, ao mesmo tempo, colocar essa maquinaria em funcionamento. Para isso é necessário uma força de trabalho altamente qualificada. O ideal para o capital é que ela não precisasse existir, mas a contradição própria e o desenvolvimento da força produtiva, que faz com que todo o sistema produtivo esteja permeado de grande quantidade de ciência e tecnologia, lhe faz, de uma certa maneira, refém e necessária essa força de trabalho altamente qualificada.
mas ela é em pequena quantidade. A maior quantidade de força de trabalho que esse sistema produtivo precisa, e isso é mais verdade quanto mais periférica a economia, né, como é o nosso caso, é uma força de trabalho semi-qualificada, pouco qualificada ou até não qualificada em alto nível. E essa força de trabalho é barata. Portanto, ora, se o modelo hegemônico é o modelo que a educação serve para formar para o mercado, e esse mercado não exige tanta força de trabalho altamente qualificada, para que o Estado investir numa formação de força de trabalho, na perspectiva da formação humana e trabalho, integral, de alta qualificação para o trabalho complexo, se quem manda, que é o mercado, não precisa dessa força de trabalho. Tá? Então, você pode investir pouco para formar muita força de trabalho semi ou pouco qualificada, ou até deixar uma parte dessa força de trabalho fora da formação, e ser funcional a esse modelo hegemônico que a gente tem, e isso se torna mais verdade na nossa visão, quanto mais periférica é essa economia, quanto mais periférico é esse setor produtivo. Tá? Então, essa é uma análise que a gente faz, e que evidentemente está sujeita a contrapontos e a reflexões, mas eu queria colocar, só para já caminhando para finalizar, alguns aspectos que eu destaquei das diretrizes e da BNCC, que eu acho que a gente tem que pensar nela. Então, a síntese desse modelo todo é que, a se materializar essa reforma, esse conjunto da maneira como está, a radicalização da diferença, da desigualdade entre a escola do pobre e a escola do rico. Né? Por quê? Porque essa pequena parte da força de trabalho altamente qualificada, de onde vem? Daqueles que podem e querem pagar na educação básica por uma escola de cunho academicista. Não estou dizendo uma escola de qualidade, porque eu não considero esse modelo de escola privada quem tem de qualidade. Uma escola de cunho academicista voltada para a lógica do mercado também, mas para formar essa força de trabalho altamente qualificada, sem a capacidade de questionar a realidade vigente, e que vai ser funcional ao modelo, desenvolvendo a maquinaria necessária, todo o aparato, maquinaria, não obrigatoriamente a maquinaria da indústria, mas que está presente em toda a parte de serviços, para fazer essa lógica, porque no ensino superior, vai para o ensino superior público, que é de qualidade, mas na educação básica paga-se por essa formação academicista que viabiliza a entrada no ensino superior nos cursos das universidades públicas mais reconhecidas. Né? Muito bem. E o restante vai para a escola pública, nessas condições que a gente já colocou. E a reforma, ela tende a radicalizar isso, e ela tem um falso discurso da atenção à diversidade, mas a atenção à diversidade na seguinte perspectiva: não é a atenção à diversidade para tornar o diverso sujeito de direito, que ele possa ter o mesmo direito, respeitar a sua diferença, ter o mesmo direito. Não, mas é o discurso da atenção à diversidade para manter a desigualdade. E aí eu trago aqui um inciso 12 e 13 do artigo 17 da proposta das diretrizes, que são muito esclarecedores nesse sentido. Eles dizem, né, o que é que pode ser feito fora da escola e depois trazer carga horária para ser reconhecida pela escola. Tá? E eu vou ler, porque eu penso que é importante a gente pensar nisso. Ele diz assim, o 12, para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas poderão estabelecer critério para a atividade realizada por seu estudante em outras instituições, olhem agora, nacionais ou estrangeiras, sejam considerados parte da carga horária do ensino médio. Ele diz o critério. E depois ele diz quais as atividades. Então pode ser em instituições nacionais ou estrangeiras e que seja feita fora e depois venha para dentro do sistema para reconhecer. E aí ele diz que pode ser reconhecida carga horária como aulas, cursos, estágio, trabalho, atividade de pesquisa, de extensão, de iniciação científica. Então qual é a lógica que está aqui? Você pode trazer carga horária de fora e incorporar a sua carga horária de ensino médio. Se você é pobre e está trabalhando, você traz a carga horária de trabalho. Se você é rico, você vai fazer 6 meses do seu ensino médio no exterior e traz de lá para cá a sua carga horária e está sendo atendida a diversidade. Portanto, é uma proposta democrática na lógica de quem está colocando. Tá? Então, isso é algo que é completamente permeado de fora a fora nesse conjunto de documentos. Tá?
há, na lógica geral, uma negação do direito do acesso ao conhecimento, que eu já coloquei, não vou repetir, uma forte presença da ideia de que não existe classe, que não existe contradição de classe, existe diversidade, e que você atendendo ao diverso, mas atender ao diverso nessa perspectiva, não de atender ao diverso, por diferente ter o mesmo direito, mas para ele ficar lá no lugarzinho dele, tá? No quadradinho dele. A ideia de respeito aos grupos sociais, globalização e respeito ao próximo, mas a ideia de respeito aos grupos sociais e não à classe, tá? É um apagamento da ideia de classe. O fortalecimento da prática, tudo voltado para a prática, para a criatividade, para a solução de problemas locais, tá? Em detrimento do pensar a realidade em toda a sua complexidade. Então, a forte ideia de reunir para resolver o problema da escola, resolver o problema do bairro, mas isso deslocado de uma discussão mais ampla da luta de classe e da relação de classe existente na sociedade. Uma ideia, um discurso de senso crítico, mas a partir de uma abordagem apolítica, e portanto não é um senso crítico, né? Neutralista, como se fosse possível a neutralidade da ação humana. Aí agora, para finalizar, vou chegar na formação do professor. Estou finalizando já, tá? Nas diretrizes, na lei, a 13.415, nas diretrizes na BNCC, a explicitação da necessidade de alterar as diretrizes para a formação de professores, no sentido de adequar a formação de professores à BNCC, evidentemente, à reforma. E aí, qual é o grande problema aí? Que é um ataque feroz à formação e à profissionalização dos professores, que parte de um discurso reducionista do que seja interdisciplinaridade, né? Colocando a interdisciplinaridade como se a interdisciplinaridade implicasse no fim da disciplina, o que não é verdade. A interdisciplinaridade é o diálogo, porque as disciplinas, elas continuam tendo seu objeto e seu método próprio de estudo, mas é preciso que haja um diálogo, e não um diálogo metodológico, mas um diálogo epistemológico, a partir de uma determinada base epistemológica. Mas nem nessa discussão se coloca interdisciplinaridade como sendo sinônimo de o quê? Vou formar agora um professor que não é mais um professor de história, de geografia, de sociologia, mas um professor de ciências humanas. Isso vem de forma cristalina, coerente, com um dos grandes problemas do ensino médio, problema verdadeiro do ensino médio brasileiro, que é a falta de professores para as disciplinas específicas do ensino médio. Então, nós temos 88% dos professores de sociologia não são licenciados em sociologia. 78% de filosofia na mesma situação. E os percentuais são sempre elevados. Então, qual é a maneira séria de resolver isso? Investir na formação e na valorização e na carreira da profissão docente. O que é que a reforma propõe? Ora, acabar com a obrigatoriedade das disciplinas. Se não é mais obrigado sociologia, eu não posso dizer que falta professor de sociologia. Então, eu formo um professor genérico na área de ciências humanas, sem nenhum aprofundamento. E esse professor, ele vai ter um papel muito claro nesse projeto, que é o papel de ser o quê? Um mero aplicador técnico do material didático que vai ser produzido sob essa lógica. E produzido por quem? Aí se abre as parcerias público-privadas, a EAD, porque você está lá tudo dentro do módulo, e o professor vai ser o quê? Alguém que vai acompanhar a aplicação disso aí, portanto ele não precisa ser um intelectual da sua área, de um profundo conhecimento da sociologia, da história, da geografia, ou da química, ou da biologia, tá? Porque ele vai ser um mero aplicador disso. Então, isso é terrível. E o artigo 33 das diretrizes diz assim: estas diretrizes devem nortear a elaboração de propostas curriculares, a formação de professores, os investimentos em materiais didáticos e os sistemas de Exame Nacional de Avaliação. Tá? E diz ainda no parágrafo 1, o Ministério da Educação deverá reformular o Programa Nacional de Livro Didático de forma a adequá-lo para que os livros e demais materiais sejam organizados de acordo com essas diretrizes. E a BNCC, sobre o mesmo assunto, diz: a primeira tarefa, se referindo ao poder público,
a primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à Base Nacional Curricular Comum. E coloca lá na frente que uma de outras atividades fundamentais é criar, financiar e disponibilizar materiais de orientação para os professores. Então, essa é a lógica que está dentro da reforma e que a gente não pode esquecer dela. Então, diante desse quadro, finalizo, o que fazer? Adequação, adesão ou resistência. Tá? Eu penso que do ponto de vista ético-político, não há outro caminho que não da resistência. Mas isso não é algo que está dado, é algo que está em disputa também no interior das instituições, porque no interior das instituições não é unanimidade esse pensamento de que a gente precisa resistir e de que a reforma é ruim. Então nós temos que disputar isso dentro das instituições também. Isso não está dado, nós temos que disputar dentro das instituições. Há espaços onde é mais concreta a possibilidade de resistência. E eu penso que a rede federal é um espaço onde é possível, existem as condições materiais concretas para essa resistência. E finalizo colocando 3 argumentos para isso. 2 legais e 1 político. Eu vou começar pelo político, que é o seguinte. Qual o parâmetro utilizado pelo governo para dizer que o ensino médio brasileiro é um caos? São as avaliações de larga escala. Nós não concordamos com ela porque compreendemos que elas não são um sistema de avaliação. Elas são um sistema que constitui indicadores vinculados a aspectos puramente cognitivos. Não é possível dizer se uma escola é boa ou não é boa, o quanto precisa melhorar, o quanto precisa avançar, o quanto já avançou, apenas a partir desses indicadores. Tá? Porque ela não analisa as condições de trabalho do professor, não analisa as condições da escola, e por aí vai, não vou me estender nessa discussão. Mas, do ponto de vista estratégico da luta, é o que o governo está utilizando para dizer que o ensino médio brasileiro é um caos. O que é que esses indicadores, essas avaliações dizem sobre o ensino médio da rede federal? Que é o melhor que tem no país. Que está acima da escola privada e que o último PISA indicou acima da média do país da OCDE. Portanto, concordando com o governo, nós podemos dizer, compreendemos que vocês estão querendo melhorar o ensino médio brasileiro. Ora, mas se querem melhorar o ensino médio brasileiro, por que alterar o que está sendo feito de melhor? Porque o movimento não é, e aí a nossa luta não pode ser, a luta da rede federal não pode ser uma luta isolacionista, ao contrário, tem que ser solidária, porque a população brasileira estuda o ensino médio não é na rede federal, na escola pública estadual, e portanto isso a gente tem que ter essa consciência, que é a consciência de classe, tá? E dizer, não, então por que não expande para a rede estadual, com as mesmas condições, o ensino médio que tem na rede federal? Então, esse é um jogo político que a gente precisa tentar pautar, para ver se a gente consegue chegar na sociedade com essa pauta. Porque a sociedade está sendo levada pela propaganda que diz que tem 72% de aceitação do ensino médio, que os estudantes estão felizes agora com essa reforma do ensino médio, e a gente não consegue pautar algo diferente. Penso que esse pode ser um caminho para a gente, que não é fácil, mas que pode ser um caminho para a gente tentar pautar. Né? E do ponto de vista legal, nós temos vários argumentos para o caso da rede federal. O primeiro é que são autarquias, que, portanto, têm autonomia didática, pedagógica, financeira e administrativa. E se tem uma lei que diz que o ensino médio tem que ser de tal maneira, mas tem outra que diz que essas instituições têm autonomia didática, diz que essas instituições têm autonomia para fazer o seu projeto curricular. Esse é o primeiro argumento legal. O segundo é que a reforma do ensino médio não alterou os artigos 39 a 42 da LDB, que são os que tratam da educação profissional e tecnológica, que das formas de articulação, inclusive, entre o ensino médio e a educação profissional, e que está lá a forma integrada, que não foram alterados. E se ainda no limite, já entre resistência e adequação, a gente for para a lei permite a constituição de itinerários integrados. Né? Tem uma brechazinha lá na lei que diz, aí já saindo do limite da resistência para adequação, eu particularmente penso que a ideia é fortalecer a resistência, mas ainda no limite há essa outra possibilidade.
Tá? Então, era isso que eu tinha para colocar inicialmente. Me coloco à disposição para ver se a gente consegue no debate aprofundar várias questões que eu toquei e que realmente agora não dava para aprofundar. Muito obrigado.